É muito engraçado como cada vez que eu escrevo um texto eu tenho vontade de gravar um vídeo. E agora eu tenho trazido um relato um pouquinho mais pessoal por conta daquele texto. Uma das coisas que eu tenho mais notado nesse momento de crise é que a gente não está vivendo um momento normal de negociação, que é o que eu estava conversando hoje mais cedo. Toda negociação já é difícil. Para mim é muito importante ouvir o outro lado, mas principalmente visualizar aquele futuro que o cliente não está conseguindo visualizar. Por exemplo, estou com um cliente que quer uma renovação, que quer um desconto, que fala que não está dando certo, mas quando você vai ver o histórico de uso dele ou como foi as outras negociações, ninguém nunca parou para falar para ele que ele poderia estar agindo diferente, que você tem uma visão um pouco mais estratégica sobre o que ele está vivendo, ou até mesmo que um só desconto não basta, a gente precisa reduzir, olhar para trás, ver se faz sentido continuar assim. Eu sei que muitas vezes esse tipo de negociação, quando a gente reduz plano, acaba trazendo um prejuízo para a empresa e não é uma coisa boa. Mas, como o sucesso do cliente, eu vejo hoje, principalmente no momento de pandemia, é muito importante que a gente consiga estruturar relações de longo prazo. Isso porque se eu simplesmente dar um desconto agora, nesse mês, por melhor que seja o desconto, e não ajudar o cliente a se estruturar a longo prazo, vai acontecer de lá no futuro eu ter um churn que poderia ter sido evitado se eu tivesse tido uma visão mais empática sobre a realidade dele, se eu tivesse conversado com ele com visões mais estratégicas para a gente conseguir seguir essa jornada. Minha função agora, pelo menos eu vejo do meu trabalho, não sei como vocês estão encarando, é de ser a pessoa que está ao lado, não a pessoa que está ali dizendo e ditando regras, mas mostrando para o cliente como que está sendo a realidade, mostrando para ele como que você está visualizando outros clientes que estão em cenários muito parecidos e como eles estão agindo. Pegar aqueles clientes que deram certo, que estão conseguindo superar o momento da crise, mostrar para ele, para esse cliente que não está bem, como os outros estão fazendo, como que você pode ajudar ele a ficar no mesmo caminho e direcionar ele nesse sucesso. Nesse momento, não vejo saída se a gente não se aproximar do cliente, olhar a vida dele com os olhos dele, depois de entender tudo que ele trouxe, né? É o momento de ouvir mais, de falar menos, de pensar de verdade na saúde dele, assim como a gente já fazia antes com o sucesso do cliente, mas agora de uma forma a entender que pode ser que para ti a realidade está diferente, pode ser que no teu mercado a economia está de um jeito, pode ser que o teu perfil é diferente do perfil que o cliente está vivendo e o cliente dele também. Então, eu sei que eu estou falando muita coisa que eu já falei num vídeo anterior, que eu mandei no texto hoje, um textinho rápido que eu fiz, mas eu vejo que é essencial a gente conversar sobre isso. E eu queria entender para vocês como que está sendo esse momento. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou fazendo? Tem alguma outra dica de coisas que deram certo quando vocês estão tratando? Uma das coisas principal que eu tenho feito é conversa por e-mail, conversa. Faz essa negociação ali por onde você está acostumado, mas não se resume a isso. Liga para o cliente, marca uma reunião, ele não entendeu ou não é ele o decisor, chama o decisor, chama a pessoa que está sendo afetada, chama a pessoa que paga a conta e explica para todas. Não deixe dúvidas, não deixe nenhum ponto em aberto. Por quê? Porque a longo prazo ele vai lembrar que você estava naquele momento, você ajudou ele a tomar essas decisões. E se lá na frente ele precisar fazer um cancelamento, porque ainda assim, depois de tudo que vocês fizeram estrategicamente juntos, ainda não deu para superar a crise, você vai conseguir sair tranquilo, sabendo que você fez tudo aquilo que era possível e às vezes até mesmo impossível para ajudar a vida dele. A minha maior felicidade dentro do CS, isso já aconteceu há alguns anos, mas eu sempre gosto de trazer, é quando tem duas situações, né? Uma primeira é que eu tive um cliente que ele teve um problema de implantação, ele estava sendo tratado por mim, e eu revirei a empresa inteira, não era nessa empresa que eu tô hoje, mas eu revirei a empresa inteira para solucionar o problema dele. Eu fui aprender a parte de produto que eu precisava com ele. Eu chamei CEO, eu chamei CTO, eu conversei com todas as pessoas. Ainda assim ele cancelou, mas ele me trouxe um relato para o diretor da empresa, dizendo que a melhor experiência dele foi o atendimento e a atenção que ele ganhou de mim.
De fato, para mim foi uma super experiência, eu aprendi muito com a conta dele, mas até hoje eu lembro desse detalhe, eu lembro como que foi emocionante saber que, apesar de todos os problemas que a gente teve junto, não foi por conta da minha falta de empenho e falta de empatia dar certo. Uma segunda experiência foi um outro cliente que eu também perdi, ele também foi cancelado e foi muito problema que a gente teve, a gente fez de tudo, mas um ano depois abriu uma vaga na empresa dele e ele me chamou para perguntar se eu não queria trabalhar com ele, porque a experiência dele e o quanto que ele viu que eu me importei com a empresa dele naquele momento fez com que ele quisesse eu como profissional trabalhando para ele. Então, assim, a gente não precisa ser sempre case de sucesso, a gente não precisa ser sempre acertar, a gente não precisa ser perfeito. Mas se a gente tiver um ouvido e um ombro amigo para dar para o cliente, saber dizer não na hora certa, porque às vezes ele só está conseguindo ver até um ponto e você precisa mostrar que o caminho continua. É nesse momento que eu vejo que eu estou sendo um CS diferente, que eu estou mudando, que eu estou renovando minhas skills, porque uma das skills que eu acho que faz mais sentido nesse momento de pandemia é o saber ouvir. Não adianta eu saber só metodologia ágil, saber Scrum, saber gestão de projetos, se eu não sei ouvir. E eu acho que essa é a principal forma de ser um bom CS em momento de crise. O que você acha? Faz sentido o que eu estou conversando? Se faz sentido, deixa teu comentário, marca o pessoal para ver esse vídeo, compartilha. Eu estou tentando trazer conteúdo novo, estou tentando retornar aquele momento de insights que eu trazia um tempo atrás, mas eu tenho visto que agora não adianta eu só trazer conteúdo, eu gosto de trazer vivência. Isso é o que eu estou vivendo agora e eu queria compartilhar com vocês. Obrigada!